se transformado em lei. Esse projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça e a comissão, no fórum adequado, analisará e verificará a possibilidade dele seguir adiante ou ser considerado prejudicado. Continuando o trabalho, damos início à ordem do dia da sessão ordinária. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do primeiro item da pauta. Item número 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1274/94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa do Riacho Fundo e da outra providência. Em tramitação conjunta do projeto de lei número 1272/94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa de Samambaia, RA 12 e da outras providências. De autoria do deputado Jorge Cauí, PL 1430/94, que cria o setor de microempresa da região administrativa de Riacho Fundo e da outras providências. De autoria do deputado Benício Tavares e Jorge Cauí. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de uma parte. Eu gostaria de pedir vista no item número 1, tendo em vista que eu gostaria de analisar melhor a pauta relativa a Samambaia. O projeto entrou 10 vezes em discussão na legislatura passada. Não deu quórum para ser votado. Senhor deputado, concedo-lhe a vista desse projeto por uma sessão. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do item número 2. Item número 2. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 849, de 1993, que aprova a criação da área especial número 1 do setor Leste Gama, RA 2, destinada ao centro militar. Autor, executivo local. Questão de ordem, senhor presidente. De acordo com o artigo 172 e 153 do regimento, eu peço o adiamento dessa votação, na medida em que todos os projetos do Executivo estão sendo examinados pela assessoria parlamentar do governo. Esse que está em redação final, a gente sabe que não pode retirar de pauta, mas a gente pede o adiamento enquanto o autor é o Executivo local. Concedido. Tendo o retorno aqui do presidente Geraldo Magela, transfiro a presidência para o deputado Geraldo Magela. Já foi resolvido isso? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 3 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 979, de 1993, que cria área para a construção da 44ª Delegacia de Polícia no setor de mansões Parkway. Autor, executivo local. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Da mesma maneira que o item 2, nós solicitamos, de acordo com o artigo 172, que haja o adiamento da votação da redação final, na medida em que se trata de um projeto do Executivo. Questão de ordem deferida e está adiada a votação da redação final do projeto de lei para a próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que leia o item 4 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia de votação do projeto de lei número 453, de 1992, que dispõe sobre a criação de sessões especiais de atendimento ao idoso na Delegacia do Federal e da outra providência. Autor, deputado Jorge Cauí. Em discussão. Com a palavra, o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, eu tenho já vários projetos aprovados nessa casa, beneficiando o idoso. Inclusive, criamos aqui um projeto de lei muito importante, que ele hoje está já de âmbito nacional. É o Conselho do Idoso do Distrito Federal, que dá toda a segurança, autonomia
para o idoso. E o idoso continua marginalizado. Por isso nós fizemos esse projeto-lei, criando sessões especiais de atendimento aos idosos na delegacia do Distrito Federal. Isso porque, muitas vezes, o idoso tem necessidade de uma reclamação numa delegacia e ele não tem um atendimento especial. Eu já estou há 14, 15 anos com a obra social, uma das mais abrangentes, modéstia à parte, do Brasil, e temos lá 240 idosos, 240 velhinhos que cuidamos. E por isso nós temos uma preocupação muito grande para que os idosos possam ter uma segurança maior, que lamentavelmente ainda está muito marginalizado. O abandono pelos filhos, pela sociedade, por tudo. Eu vou continuar nesse meu mandato, batendo firmemente para que o idoso seja mais respeitado. Por isso, esse nosso projeto-lei, ele traz uma segurança para que, quando o idoso necessitar de uma delegacia, ele tenha um atendimento especial. Isso também porque, muitas das vezes, desaparece um idoso e na delegacia não dão muita importância ao desaparecimento do idoso. Então, eu pediria aos nobres pares que dessem importância a esse projeto e contaria com o voto de cada um. Obrigado. Com a palavra, o deputado José Edmar. Em discussão o projeto. Em discussão. Eu gostaria de discutir o projeto. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, nobres deputados, especialmente o deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, venho a essa tribuna parabenizar mais uma vez Vossa Excelência por tão grande projeto e pelo projeto que me toca sensivelmente, esse projeto de Vossa Excelência. Quero fazer um testemunho pessoal de ter ido na 17ª Delegacia de Polícia e, justamente, em apoio ou buscar trazer de lá um velho que estava abrigado dentro da Delegacia de Polícia. E naquela época, foi um dos maiores choques que tive na minha vida. Ver o trabalho, a dificuldade da Polícia Civil, que encontra um velho desabrigado no meio da rua, debaixo de chuva, e tem que levar justamente para uma delegacia de polícia. E naquela delegacia não tem nenhum aposento, nada que possa dar um abrigo decente àquela pessoa idosa. Em que pese o esforço da polícia em fazer o gesto de caridade de levar, a gente verifica a falta de apoio, de solidariedade com o idoso. Nesse momento, Vossa Excelência resgata uma das maiores ações que devemos ter com os nossos velhos, nossos idosos, que, oxalá, nós possamos, na nossa velhice, ter tratamento diferenciado do que já presenciamos e que Vossa Excelência, com a clareza peculiar de Vossa Excelência, durante todos os anos, lidando com o social dessa cidade, tem realmente a sensibilidade para propor um projeto em que, certamente, talvez não seja o ideal, mas certamente é o que, pelo menos dentro da instituição, dentro da estrutura que temos, possa realmente resolver, minimizar e atender, pelo menos de imediato, já essa situação dos idosos e, de certo modo, também facilitar o trabalho da nossa polícia, que tem, no dia a dia, essa dificuldade. Eu aqui reforço o pedido de toda a bancada do governo, no caso, de todos os companheiros do plenário, para que possamos votar esse projeto, e não só votar, fazermos uma cruzada para que o Executivo o implemente o mais rápido possível, porque se trata de uma grande obra social que vamos fazer aos nossos idosos e à nossa Brasília. Muito obrigado, senhor. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Em discussão o projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de parabenizar o meu companheiro de legenda, nobre deputado Jorge Cauí, por mais essa extraordinária iniciativa, que nada mais é do que o desdobramento e o coroamento de uma vida dedicada à causa daqueles que realmente são desprotegidos pela sociedade. Pelo trabalho que você faz,
às crianças, aos idosos, aos desamparados, aos desprotegidos, aos esquecidos pela lei, pelo governo e pela família, você merece realmente todas as homenagens da nossa cidade. E esse projeto, como todos os outros que você tem apresentado aqui, nada mais são do que o desdobramento e o coroamento de uma vida, realmente que deve servir de exemplo, de modelo para todos nós. Parabéns. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, companheiro Jorge Cauí, para mim é um prazer imenso poder falar sobre esse seu projeto, principalmente no momento em que o país passa por um distrato em relação aos idosos. No momento em que se vê a nação brasileira passar pela vergonha de se ver os cidadãos que construíram esse país, verem esses cidadãos hoje serem colocados à margem da sociedade. No momento em que não há nenhuma preocupação em relação aos aposentados, no momento em que, infelizmente, o governo federal tem feito colocações que tendem a minimizar a qualidade do atendimento e o serviço ao aposentado, é extremamente valorosa uma atitude como essa que é aqui hoje apresentada. E gostaríamos, inclusive, que esse cuidado, toda a população do Distrito Federal, principalmente porque Brasília é uma cidade que ecoa para o Brasil inteiro, ela pudesse olhar para os idosos com essa mesma atenção, com esse mesmo carinho que é apresentado nesse projeto. E, é claro, conclamamos todos os demais colegas a aprovarem essa atitude que dignifica, mais uma vez, o idoso e que faz um alerta para que o Brasil cuide muito melhor daqueles que formaram esse país. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier, com o projeto em discussão. Eu gostaria de cumprimentar o nobre deputado Jorge Cauí por esse excelente projeto que vem, com certeza, de encontro com os anseios que realmente merece, principalmente os idosos do Distrito Federal. E ele diz aqui, dispõe sobre a criação de sessões especiais de atendimento ao idoso nas delegacias do Distrito Federal e da outras providências. Eu quero parabenizá-lo e dizer que conte com o nosso apoio neste projeto e, com certeza, vamos lutar juntos para que o Executivo possa, no menor espaço de tempo, cumprir o que determina a lei, o que determina o projeto do nosso nobre deputado Jorge Cauí. Parabéns, e que realmente os nossos idosos merecem toda a atenção, principalmente dos poderes legislativo e executivo. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, nobre deputado Jorge Cauí, eu me sinto na obrigação de vir aqui, nesse púlpito, de elogiar o companheiro e nobre deputado Jorge Cauí, porque, mais do que ninguém aqui nesta casa, eu presenciei o tratamento que o nobre deputado Jorge Cauí concede aos seus idosos, no lar dos velhinhos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá, juntamente com o companheiro o deputado Jorge Cauí, durante o período de 1 ano e meio, e pude presenciar, com os meus próprios olhos, o tratamento e a importância que o nobre deputado Jorge Cauí dá à questão dos idosos. E acho que não só deveria ser criado essas sessões nas delegacias policiais militares, mas em todos os órgãos públicos do governo, porque o idoso tem sido sempre destratado, tem sido sempre jogado para segundo plano nos últimos tempos. E acredito, venho aqui em nome da nossa bancada, dizer que o governo Cristóvão Buarque irá, dentro em breve, assim que possível, botar essa lei em prática, com toda certeza. Parabenizo ao nobre deputado Jorge Cauí pela iniciativa. Não havendo mais quem queira discutir, em votação.
Solicito ao senhor deputado que faça a chamada, ao senhor secretário, que faça a chamada nominal dos deputados, encaminhando que aqueles que votarem sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei número 453. Aqueles que votarem não estarão votando pela sua rejeição. Antes da chamada, quero dizer aos deputados que a chamada vai ser com os nomes que a mesa tem dos parlamentares. E aqueles que desejarem fazer alguma alteração, simplificação, devem comunicar à mesa tal desejo. Em votação. Deputado Adão Xavier. Sim. Deputado Antônio José. Sim. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Sim. Deputado José Ramalho. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuel de Andrade. Ausente. Deputado Marcos Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputada Maria José. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberger. Sim. Deputado Tadeu Filiperi. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. O projeto 453 foi aprovado em segundo turno com 19 votos favoráveis, nenhum voto não, nenhuma abstenção e 5 ausências. Solicito ao senhor deputado José Edmar que assuma a presidência desta sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Solicito ao deputado Jorge Cauí que aguarde o deputado José Edmar assumir a presidência. Quanto ao problema... Eu já convoquei. Por favor. Senhor presidente, eu pediria a dispensa do interstício e que o projeto fosse, então, aprovado na redação final. Concedo a dispensa do interstício a Vossa Excelência e o projeto será apreciado em redação final. Peço só solicito ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura da redação final. Senhor presidente, eu pediria a dispensa da redação final do presente projeto. Tendo em vista que o projeto não sofreu emenda, é original, tramitou normalmente, atendo o seu pedido e dispenso a leitura da redação final. Coloco em votação a redação final do projeto e a votação, quero deixar claro aos deputados, que essa votação é simbólica. Os deputados que votarem sim, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 5, discussão em primeiro turno, quarto dia, e votação do projeto de lei número 476, de 1992,
que autoriza o fechamento com grades das áreas verdes frontais e aos lotes residenciais da região administrativa do Gama. Autora, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão o projeto. Eu gostaria de solicitar a retirada de tramitação desse projeto, na medida em que eu não preciso mais autorizar o governo, na medida em que a gente faz parte desse governo e nós entendemos que essas áreas serão regulamentadas em projeto. Já existem várias cidades satélites que já estão com lei própria em relação a isso. Nós esperamos que todas as cidades satélites tenham. Portanto, nós nunca perderemos a autoria dessa ideia na medida em que a gente trouxe essa autorização. Mas, como é um projeto de iniciativa do Executivo e nós, oposição, utilizávamos esse instrumento, nesse momento, eu digo que nós não precisamos mais desse tipo de instrumento e peço a retirada do projeto de tramitação. Concedido, senhora deputada Lúcia Carvalho. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 6. Discussão em primeiro turno, quarto de votação, projeto de lei número 805, de 1993, que declara o Pirá Brasília Sinolébias boitônio, um animal símbolo do Distrito Federal. Autor, deputado Osni de Roure. Em discussão, projeto de número 805, de 1993. Esse projeto dos deputados aqui, nós discutimos Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, esse projeto do deputado Osni de Roure e outros projetos de deputados que não estão exercendo o seu mandato nesse momento, eu gostaria que ficasse sem a votação e fosse para a discussão da liderança com a mesa para ter uma decisão qual o caminho a ser tomado por essa casa desse projeto. Vossa Excelência indaga, então, que a sua colocação é que todos os projetos de deputados que não estão aqui nessa casa, que têm parecer, que sejam encaminhados à mesa diretora? Exato, junto com os líderes, projeto do deputado Osni, da Rosemary, todos os deputados que não estão exercendo o mandato no momento, que seja discutido que o regimento interno, ele não tem uma definição quanto a esses projetos, e que seja tomada uma decisão de comum acordo com as lideranças do partido e com a mesa diretora. Senhor deputado, eu acato as suas colocações e encaminho esse projeto, como os demais projetos que fazem parte da ordem do dia de hoje, à mesa diretora para a discussão com a liderança e encaminhamento proposto por Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, aproveitando esse momento que ainda estão esclarecendo sobre os projetos, encaminhamento que eu concordo do deputado José Edmar, eu quero comunicar aos deputados aqui presentes, representantes de partido, que se desejarem estar às 17 horas hoje com a vice-governadora para tratar sobre
a questão trazida hoje aqui pelos companheiros de Taguatinga. A audiência já está marcada, 17 horas, retiraram uma comissão e a gente solicita também a presença de um representante por partido nessa reunião às 17 horas no gabinete da vice-governadora. Retificando, 16 horas. Solicito, portanto, aos partidos que, como encaminhamento da líder do governo, se faça indicar a pessoa que irá representar o partido nessa reunião com a vice-governadora. O gabinete da vice-governadora é no Palácio do Buriti. Senhor deputado, eu gostaria de esclarecer, já fui avisado aqui pela mesa, temos problemas de som só na parte interna no plenário dessa casa, em função de um amplificador que está esquentando. No restante da casa, todo está funcionando perfeitamente o som, apenas aqui no recinto interno da casa. Portanto, se tiver alguma falha, vossas excelências poderão manifestar, porque será atendido normalmente com essa deficiência. O gabinete, portanto, mais uma vez, é o gabinete da vice-presidência do Palácio do Buriti, às 16 horas. Estando também na mesma situação do item número 6, do item número 7, passaremos ao item número 8, que peço a leitura pelo deputado Edmar Pirineus. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de decreto legislativo 051 de 1993, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Itamar Franco, ex-presidente da República. Autor, deputado Ministro Tavares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. O item número 9 toma a mesma destinação dada pelo item número 6 e item número 7. Portanto, passamos ao item número 10, que peço a leitura do deputado Edmar Pirineus. 10. Item número 10, discussão em primeiro turno, segundo dia, projeto de resolução número 150 de 1993, que dispõe sobre o aproveitamento de material reciclável na Câmara da Distrito Federal. Autor, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos para o próximo item da ordem do dia. Item número 11. Senhor presidente, peço, questão de ordem, por favor. Ao deputado Edmar Pirineus que faça leitura do número das indicações, conforme era no costume na legislação anterior. Com a palavra o deputado Luiz Esteves. Senhor presidente, em nome da liderança do PP, eu gostaria de solicitar que fosse votado aqui nesta casa hoje o nosso requerimento de convocação do secretário de governo. Você aceitou a vinda de outras autoridades no Luiz Esteves? Que eu fiz? Da vinda de outras autoridades? Isso. Concernente. Então, só adenda isso. Vocês concordam? Inclusive com os adendos propostos pela deputada Lúcia Carvalho, da vinda também de outras autoridades. Vamos planejar o quê? Segunda-feira? Terça-feira? Senhor deputado, encerrando a pauta do dia, entrará em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Portanto, está acolhida a sua proposição. Muito obrigado. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura das indicações que terão encaminhamento ao Executivo e que não obedecem àquele encaminhamento proposto nos projetos de deputados que não estão mais na Câmara Legislativa, que terão o mesmo encaminhamento dado aos projetos na ordem do dia de hoje. Indicação número 575/92, deputado Zé Edmar Cordeiro. A indicação número 852/93,
de autoria do deputado Benício Tavares. Indicação número 949/92, de autoria do deputado Peniel Pacheco. Indicação número 944/93, deputado Cláudio Monteiro. Indicação número 1014/93, deputado José Edmar. Indicação número 1033/93, deputado Edmar Pirineus. Indicação número 1034/93, deputado Edmar Pirineus. Indicação 1037/93, deputado Edmar Pirineus. Indicação 1039/94, deputado Jorge Cauí. Indicação número 1047/94, deputado Jorge Cauí. Indicação 1051/94, deputado Peniel Pacheco. Indicação 1055/94, deputado Edmar Pirineus. Indicação 1060/94, deputado José Edmar. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Peço ao deputado Edmar Pirineus que proceda a chamada dos senhores deputados. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Antônio José. Senhora deputada, quero esclarecer que já está em votação. Deputado Antônio José. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuel de Andrade. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputada Maria José. Sim. Deputado Miquias Paz. Miqueias. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. As indicações estão aprovadas com 13 votos favoráveis e 11 ausências. Em discussão, peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 12. Votação do requerimento de convocação do secretário de Estado. Com os adendos propostos do deputado Luiz Estevão, PP. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação.
Ratificando, senhor presidente. Adendo da deputada Lúcia. Em votação. A votação não tendo iniciado. Só esclarecendo, quando houve a solicitação por parte do deputado Luiz Estevão do comparecimento do secretário de governo, nós dissemos que atenderíamos prontamente, não só o secretário de governo estava disposto, como também a vice-governadora e outras autoridades que estão envolvidas na, digamos, na situação ocorrida em Taguatinga. Então, é esse adendo que a gente gostaria de propor e o deputado havia concordado. Então é isso, nós queremos trazer e estabelecer também aqui, com a mesa e o deputado, o dia dessa convocação. Nós pensamos ou segunda à tarde ou terça-feira, fazendo contato com as autoridades do Buriti para saber. Senhora deputada, o que está em discussão e que vai para a votação é justamente o requerimento proposto por deputado Luiz Estevão, juntamente com o adendo proposto por Vossa Excelência, e que, entendo, deverá ser comunicado os secretários e, após comunicado os secretários, termos os dias estabelecidos em que eles possam participar dessa convocação, ser informado a todos os deputados para que participem dessa sessão. Portanto, a informação de dia e hora será dado a posterior, logo após termos comunicado a decisão desse plenário. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Eu gostaria só de fazer uma retificação, deputada, porque o nosso requerimento não se prende à questão exclusivamente da derrubada das residências ocorrida anteontem em Taguatinga, Samambaia. Nosso requerimento tem uma amplitude maior, ele pretende discutir a questão fundiária como um todo e, principalmente, a questão da substituição da lei da enfiteuse por outro instrumento. Bom, então, nós facultamos a que o governo traga as pessoas que ele julgue credenciadas, lá, já que a secretária admite que o secretário de governo não está credenciado a responder sobre o assunto. Não, eu quero retificar e dizer que aqui houve uma ofensa. Ninguém disse que o secretário de governo não estava qualificado para isso. Nós estamos dizendo que existem responsabilidades. A questão fundiária não necessariamente é tratada pelo secretário de governo. Ele trata de todas as questões de uma maneira geral. Então, é imprescindível, numa discussão como essa, você trazer técnicos e pessoas do governo responsáveis pela aplicação de determinadas medidas nas áreas de terras públicas no Distrito Federal. Portanto, eu quero retificar a palavra maldosa do deputado. Sem dúvida, deputado. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que ninguém é contra que o secretário de governo venha acompanhado das pessoas que ele julgue pertinentes. A palavra não é maldosa, é uma mera repetição daquilo que foi dito pela deputada anteriormente, de que o... Mas vamos encerrar isso. Eu acho que está aprovado, deputado, eu correto, acho que nessa discussão nós não temos está nada. Aprovado, vamos aprovar. Não podemos prolongar com isso. O que está colocado é que Vossa Excelência faz um requerimento, a deputada Lúcia Carvalho apresenta adendos, esses adendos são aceitos pela mesa e é isso que está em discussão. Já tendo passado, portanto, aberto o espaço para a discussão, passaremos à votação do requerimento. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a chamada dos senhores deputados. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Antônio José. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado José Ramalho. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuel de Andrade. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputada Maria José. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg.
Sim. Deputado Tadeu Filipelli? Sim. Sim. Deputado Geraldo Magela? Ausente. O requerimento está aprovado com 15 votos favoráveis e 9 ausências. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura dos expedientes constantes da mesa diretora, que estão na mesa diretora. Projeto de lei, deputado Odilon Aires. Exclui a área de concepção urbanística de Brasília, revoga o artigo 2º da Lei 544/93 e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Marco Lima. Dispõe sobre a mudança do regulamento disciplinar da Polícia Militar Federal e dá outras providências. Não havendo nenhum outro expediente, passamos nesse momento ao grande expediente, convidando o deputado Luiz Estevão, que está inscrito nesse momento. Gostaria de abrir mão do meu pronunciamento, não só abrindo a possibilidade de que outros companheiros se manifestassem. Eu queria passar, então, se possível, ao companheiro Daniel Marques, o horário que me foi destinado. O senhor deputado Daniel Marques está inscrito como 5º orador. É só aguardar. Eu gostaria de chamar agora o deputado César Lacerda. Está ausente. Passaria a chamar, então, o deputado Odilon Aires, também ausente. Deputado Miqueias Paz. Eu gostaria de fazer apenas o uso de um pequeno momento da palavra. Nós do PCdoB, consideramos que uma das prioridades no momento é a reorganização dos movimentos para que eles tenham independência e, ao mesmo tempo, estabilidade de poder questionar os próprios atos dos governos, não só esse, mas dos vindouros. E é por isso que a gente gostaria de ressaltar um dos projetos que foi apresentado hoje, de nossa parte, que é a revogação da Lei 611, de 6 de dezembro de 1993, considerando que esta lei retirava dos movimentos organizados estudantis a capacidade e a possibilidade de emitir as carteirinhas de estudantes e, consequentemente, reestruturar e fortalecer o movimento estudantil. Compreendendo que é de importância para o movimento estudantil que ele esteja à frente dessas decisões, até mesmo para evitar a utilização, como em alguns lugares e alguns estabelecimentos ainda o fazem, que é se utilizar das entidades organizadas estudantis em benefício não da comunidade estudantil, mas sim dos proprietários dessas unidades. E é por isso que a gente solicita que seja olhado pelos demais companheiros com bastante carinho para essa solicitação por nós feita. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no momento em que nos integramos a essa Casa Legislativa, sentimos-nos gratos pelo reconhecimento popular, o que nos permite estar lado a lado de pessoas de significativa competência, capacidade
e vontade política para as transformações que anseia o povo do Distrito Federal. Com certeza, o mandato popular, a nós outorgado por mais de 10 mil votos, será o nosso maior desafio nesses últimos quase 30 anos que nos dedicamos ao desempenho de atividades no Executivo, quer na organização rural do Distrito Federal e Roraima, quer na área educacional, ou à frente da administração regional de Planaltina, ou ainda mesmo na defesa das questões indígenas e meio ambiente. Senhor presidente, como deputado compromissado com as causas do Distrito Federal, democraticamente exercitaremos uma oposição responsável, nunca com o intuito de achincalhar, desmoralizar ou mesmo ofender a quem quer que seja, mas com a certeza de uma oposição que esclareça e resguarde os interesses maiores da comunidade local, principalmente daquelas menos assistidas. A competência que nos foi delegada nos deixa à vontade para criticar e cobrar providência das autoridades constituídas. Senhor presidente, já instalado o governo, inexplicavelmente estamos assistindo disputas acirradas por cargos, enquanto os interesses da população estão relegados ao segundo plano. Esta situação é sensivelmente sentida na minha cidade satélite de Planaltina, onde o atual administrador, homem de boas intenções, que por não ter originado da participação popular, vem sendo refém de grupos ávidos por cargos de chefia. Quando finalmente a população participará da escolha de seu administrador? Quando as administrações regionais terão maior autonomia administrativa e financeira para que possam dar respostas com eficiência e eficácia aos anseios da comunidade? Como administrador regional de uma cidade satélite que sintetiza todos os problemas existentes nas demais, não podemos ficar alheios à situação quando sabemos que milhares de famílias de baixo poder econômico não podem dar tempo ao sofrimento. A implantação da tão propagada Bolsa Educacional não pode ser fruto de laboratório em determinada região, quando sabemos que famílias carentes estão espalhadas por todas as regiões administrativas do Distrito Federal e que o ano letivo tem início na mesma data, o que determina ações equânimes, sem privilégios, face à grande expectativa gerada na comunidade. Esperamos, senhor presidente, que o Poder Executivo, como aqui afirmou o excelentíssimo senhor governador, não venha discriminar esta ou aquela comunidade por identificação política partidária. Assim é que, da mesma forma, para maior conhecimento da comunidade de como são desenvolvidos os trabalhos nessa casa, é que sugerimos à mesa a realização periódica, sempre que possível, de sessões ordinárias nas cidades satélites, as quais tragam na sua ordem do dia matérias que tenham implicações diretas à população daquelas comunidades, dando assim um cunho inequívoco da participação popular nos trabalhos desse legislativo. Precisamos também, senhor presidente, modernizar esta casa. Assistimos hoje à votação de várias indicações que foram originadas nesta casa no ano de 1992. Muitas delas já o Poder Executivo já atendeu e hoje nós estamos votando aqui essas indicações. Nós temos que modernizar essa casa porque a comunidade não pode esperar. Procuramos ainda, com graves problemas de ordem preocupamos ainda com os graves problemas de ordem socioeconômica que aflige expressiva parcela de nossa população. Podemos afirmar com a mais explícita convicção,
como profissional egresso do setor agropecuário, que a solução desses problemas passa necessariamente pela implementação de programas de desenvolvimento rural integrado, na busca da produção de alimentos e, principalmente, na geração de empregos, através do incentivo à implantação de polos agroindustriais e também incentivo fiscal às microempresas. Medidas estas que não terão pleno êxito sem que haja uma efetiva participação dos estados que compõem a região geoeconômica. Eu peço uma parte, senhor presidente. Senhor deputado. Boa parte, nesse momento, deve ser pedida ao próprio deputado. Concedido. Deputado, ao cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e a preocupação com a região administrativa de Planaltina, eu quero cumprimentar aquela população pelo voto correto e pela confiabilidade que teve a sua pessoa. E, nesse momento, a Vossa Excelência está na tribuna, na Casa do Povo, exercendo aquilo que nós denominamos a obrigação de defender, principalmente as regiões administrativas mais distantes. Planaltina, como Braslândia, tem uma história. E nessa casa aqui, quando estavam votando para modernizar as administrações, para colocar ela no plano do ano 2000, adaptando com os funcionários adequados, nós tivemos que o PT denunciava que fazíamos o trem da alegria. A imprensa colocou que era o trem da alegria. E hoje, deputado, nós vemos aqueles cargos que nós criamos aqui para colocar a administração no tempo moderno, sendo ocupado pelos aqueles que apoiam o governo, que nos criticaram. Nós não criticamos, nós estamos só lembrando de que fomos chamados de trem de alegria. Mas a Vossa Excelência lembra muito bem, ao colocar tanto a região administrativa de Planaltina, e como vamos colocar de Braslândia, que a região nossa tem uma importância para a nossa sociedade. Eu quero felicitar a Vossa Excelência e dizer, nessa sua jornada aqui nessa casa, e nesse pronunciamento, nessa linha, terá apoio de todos. Eu tenho certeza, não só do PP. Muito obrigado, companheiro. Concluindo, senhor presidente, destacamos a necessidade de nos unirmos em torno de uma nova concepção político-administrativa que se instala no país com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Oportunidade ímpar em que o Distrito Federal, tendo à frente esta casa, poderá alavancar ações voltadas para o desenvolvimento da nossa região, oportunizando a criação de mecanismos que garantam o indispensável suporte financeiro para o Distrito Federal. Com estes enfoques, senhor presidente, é que esperamos desenvolver nossos trabalhos nessa casa, com a ajuda de Deus e a vontade política de cumprir um dever delegado pela força das urnas. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum deputado inscrito, eu peço com a palavra ao deputado Manuel de Andrade. Pela ordem. Senhor presidente, em razão de compromissos assumidos, eu tive que me ausentar da sessão, retornando agora, ainda no grande expediente, eu pediria a Vossa Excelência que, mesmo dando escrito, me permitisse usar da tribuna, em razão de não ter conseguido entrar no pequeno expediente, ainda no primeiro momento, pediria a Vossa Excelência que permitisse. Eu quero fazer um comunicado à casa de assunto que eu julgo da maior relevância, né, e em defesa do meu segmento, a categoria que eu defendo, pediria a Vossa Excelência que permitisse. Deputado Manuel de Andrade, devo avisá-lo que no grande expediente é permitido apenas o pronunciamento de 3 deputados. 3 deputados já fizeram pronunciamentos, mas nenhum dos 3 usou o tempo regulamentar de 20 minutos. Nesse caso, concedo especialmente a Vossa Excelência que use da palavra apenas por 5 minutos. Presidente, eu agradeço. Eu gostaria de pedir, logo em seguida, que o deputado Edmar Pirineus me auxiliasse nos trabalhos para que pudesse fazer a leitura de um último requerimento expediente nessa mesa. Senhor presidente, em primeira mão, quero agradecer-lhe pela concessão do tempo. E também
me congratular com os nobres pares, basicamente com os companheiros que aqui vieram à tribuna, nosso líder, Luiz Estevão, na defesa que fez em favor dos moradores de Samambaia, os projetos apresentados na área cultural e na área da educação. E, sobretudo, quero também me aliar ao deputado Reinaldo Rainha, pelo que mostrou nesta tribuna e da sua experiência ao assistir às demolições verificadas em Samambaia. Mas, senhor presidente, como eu falei a Vossa Excelência que eu queria me reportar a uma questão estritamente ligada ao meu segmento, eu quero dizer a Vossa Excelência, os nobres pares, que nós estamos recebendo, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos de Brasília está recebendo uma enxurrada de acusações e, sobretudo, de notas caluniosas, difamatórias, que vem prejudicando a paz reinante na nossa entidade sindical. Eu não sei se Vossa Excelência tem acompanhado, nós disputamos naquele sindicato várias eleições, e a última nós ganhamos com 92% dos votos válidos, que Vossa Excelência acompanhou a eleição lá, que, por sinal, foi inquestionável a eleição. E agora, com patrocínio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sindicato dos Rodoviários de Brasília e outras entidades, a nossa entidade vem recebendo uma enxurrada de acusações, ofensas, no intuito único de desestabilizar uma entidade consagrada que, no campo do nosso segmento, a nível de Brasil, é o sindicato mais organizado que existe neste país. Nós construímos, senhor presidente, um núcleo de apoio que, por sinal, o administrador do plano piloto, do Lago Sul, o doutor Abidão Henrique, esteve lá e confirmou que é o melhor ponto de apoio que existe para a categoria no Brasil. Construímos vários e vários pontos de táxi, incrementamos a radiotáxi, os telefones públicos, vários projetos aprovamos para beneficiar a categoria. Por último, senhor presidente, aprovamos um projeto nesta casa que beneficia as vítimas da violência. O deputado, gostaria de pedir uma parte, deputado Luiz Estevão, concedo a parte, Vossa Excelência. Meu nobre companheiro, o deputado Manuel de Andrade, em meu nome, em nome de toda a bancada do Partido Progressista, eu gostaria de repudiar essa tentativa vil, essa tentativa torpe realmente, que o braço sindical do Partido dos Trabalhadores, a CUT, pretende fazer, visando desestabilizar, sem nenhuma consistência, baseado único e exclusivamente na difamação, na calúnia, na propagação de notícias infundadas, o valoroso trabalho que Vossa Excelência tem feito à frente do Sindicato dos Condutores Autônomos. Acompanha esse trabalho há muito tempo e quiseram as outras classes de trabalhadores que todos os sindicatos tivessem tido ao longo desses anos a liderança competente, firme e construtiva que Vossa Excelência tem dado a seus pares. A sua eleição e as suas vitórias eleitorais no sindicato, consagradas por absoluta e esmagadora maioria, atestam a liderança, que não vai ser abalada com acusações sem qualquer fundamento. Parabéns e continue com seu trabalho para o engrandecimento da categoria que tanto lhe deve. Agradeço ao novo deputado Luiz Estevão pelas palavras de apoiamento. Concedo uma parte também ao deputado Edmar Pirineus. Deputado Manelzinho, eu tenho certeza que o sindicato não fez um histórico da sua trajetória. Se o fizesse, teria, pelo menos, a delicadeza de dizer que a Vossa Excelência nessa casa foi aquele que mais defendeu no momento que estava regularizando as Kombi nessa casa. Você defendia a questão do transporte e hoje estamos vendo na rádio defamação. Mas a história mostrará quem está certo. Terão que aceitar a história e os fatos do pronunciamento da Vossa Excelência, porque serão injustos se não o fizerem. Mais uma vez, e o que me preocupa muito, que as pessoas que têm um mando
As pessoas que têm o domínio, como o sindicato, o poder executivo, não vê a verdade e utiliza alguns fatos para promover politicamente e não promover o fato social de interesse da sociedade. Senhor deputado Edmar Brenel, agradeço a Vossa Excelência pelas palavras de apoiamento. Mas, senhor presidente, eu quero deixar nesta casa e nesta tribuna, com muita propriedade, que na nossa trajetória sindical, que eu sou um dos mais antigos sindicalistas de Brasília em atuação, estou lá há 15 anos no nosso sindicato já, e tenho 20 anos de profissionalismo. Eu trabalho com táxi há 20 anos, sou pré-missionário de táxi. E tenho, ao longo dessa trajetória, respeitado todas as categorias. Inclusive, nosso sindicato nunca se envolveu com nenhum outro sindicato no sentido de mudar o rumo do pensamento da categoria representada. Nós nunca enveredamos pelo caminho do confronto, tentando desestabilizar, seja qual for a categoria, seja qual for a orientação ideológica, seja qual for a corrente sindical filiada. Nós respeitamos, só queremos que também nos respeite. Nós sabemos muito bem que a CUT tem interesse, porque eu sou o único agora, não sou o único, porque o deputado Renato Rainha também foi presidente do Sindicato dos Delegados, que era independente, mas somos apenas os únicos sindicalistas que nos colocamos em defesa da nossa categoria com independência, sem sermos obrigados a nos submeter ao braço terrorista da CUT e de alguns sindicatos que são, sobretudo, preparados para destabilizar o trabalhador, para prejudicar, para perseguir, e nunca para defender o direito do crescimento harmônico das categorias. Eu quero dizer que eu não acredito no que pese que o governador Cristóvão Buarque, que já disse nesta tribuna também, e nesta mesa, que não vai tratar ninguém com discriminação. Não estou com medo que nos trate assim. Não acredito que vá tratar. Mas eu quero dizer que é o caminho errado fomentar os seus teleguiados para atentarem contra uma categoria soberana respeitada. A categoria tem compromisso, a categoria tem norte, tem orientação, que eu quero dizer e denunciar aqui veementemente, que nós não admitiremos aqui nessa tribuna, e enquanto parlamentar, que nenhum segmento sindical se intrometa na questão interna de outro segmento sindical. Porque se for assim, nós vamos estabelecer a violência, nós vamos estabelecer, sobretudo, a baderna no campo das ideias e, sobretudo, a destruição do patrimônio maior, que são as entidades sindicais preocupadas em bem representar as suas categorias. Por isso que eu ouvi denunciar, as nossas rádios estão divulgando de meia em meia hora notícias caluniosas, difamatórias, que vêm prejudicando a nossa categoria. Por que estão fazendo isso? Porque não conseguiram convencer os nossos seguidores, aqueles que acompanham o crescimento pujante da nossa entidade, para trocar de partido. Eu até acho que eles poderiam tentar, mas com decência, com respeito, buscando os mais elementares princípios democráticos que norteia a vida em sociedade. Por isso, senhor presidente, que eu quero deixar aqui esse desabafo e quero pedir aos meus companheiros que analisem, que verifiquem, porque senão nós estaremos também sujeitos às tormentas dos terremotos que abalam os alicerces da democracia, aqueles terremotos que vieram, como já dizia o deputado Renato Rainha, pior do que aconteceu no Japão, na destruição das casas. Agora, eu disse um dia, eu concluí, senhor presidente. Gostaria de informar a Vossa Excelência que cedi a Vossa Excelência 5 minutos. Eu vou concluir agora, senhor presidente, mais meio minuto cedi apenas. Mais 3 minutos e Vossa Excelência já extrapolou todo. Mais meio minuto eu estarei concluindo. E agradecer a Vossa Excelência pela tolerância. Então, eu quero apenas aqui dizer que nós iremos combater, porque eu acho que a invasão do campo físico começa com a invasão das ideias maléficas. E aí estão invertendo o processo. Então, pela força,
tentando invadir o campo físico antes de nos convencer com as suas ideias. E aí nós precisamos nos orientar para não permitir que atrocidades antidemocráticas venham prejudicar as nossas categorias, os nossos segmentos de trabalhadores que estão buscando melhoria. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Eu não esteja inscrito, mas eu acho que um assunto de tamanha relevância, diante dos últimos fatos ocorridos, eu gostaria de manifestar a posição do PSDB nesse momento. Senhor deputado, do mesmo modo que cedi o espaço ao deputado Manuel de Andrade, eu concedo a Vossa Excelência também o mesmo prazo de 5 minutos para que Vossa Excelência possa também fazer as suas colocações. Tá, muito obrigado. Deputados, presidente Zé Edmar, secretário Edmar Pirineus, meus nobres deputados aqui presentes. Ontem eu reafirmei, hoje reafirmarei o que disse ontem no meu primeiro pronunciamento nesta casa. Como líder do PSDB, nós vamos manter nesta casa uma posição de independência, apoiando aquelas iniciativas do governo Cristóvão que nós acreditamos que vai realizar uma boa administração, como bem colocou aqui o nosso governador ontem nessa Câmara Legislativa. Mas também nós dissemos ontem que todas as questões levantadas pela oposição, se forem questões que realmente tenham sentido, nós vamos apoiar estas questões. E, nesse momento, eu quero manifestar, em nome do PSDB, o nosso protesto pelos fatos ocorridos ontem na Samambaia. Nós não podemos criticar a oposição, porque é um dever da oposição apontar erros. Não se justifica dizer que no governo passado houve erros para que não haja oposição. A oposição é um direito garantido pela democracia. Só nos governos ditatoriais é que se cerceia o direito da oposição. Embora esteja apoiando várias iniciativas do governo Cristóvão, não posso deixar de criticar a forma como foram feitas estas demolições, que foi presenciada, inclusive, hoje, pelo deputado Rainha e por alguns dos nossos assessores. Casas que já eram construídas há muito tempo foram demolidas de uma forma arbitrária. Em nome da democracia, o nosso protesto. Em nome do PSDB, partido do atual presidente da República, o nosso protesto. Por isso, apoiei de imediato um requerimento que teve iniciativa do bloco da oposição, no sentido de convocar o senhor secretário de governo, Hélio Dório, para prestar declarações aqui nesta Câmara. E contamos também com o apoio do valoroso Partido Democrata Trabalhista, o PDT, que também vem se formando nessa linha de conduta de independência. Contamos também com o apoio do líder do PCdoB e com o apoio do líder do PSB nesse requerimento. E eu não tenho dúvida também que vamos contar com o apoio, inclusive, da bancada do PT. Não tenho dúvida. Esses fatos têm que ser apurados. E as pessoas culpadas têm que ser punidas. Acredito que o governador, um homem que conheço profundamente, um homem de um passado democrata, um homem que lutou contra a ditadura,
vai ser o primeiro a punir os culpados. Eu não tenho dúvida. Eu acredito na isenção do atual governador. Eu acredito na posição também do PT nesse sentido. Doa quem doer, essas coisas não podem acontecer. E o próprio governador reconheceu isso aqui ontem, pedindo desculpas por qualquer erro de arbitrariedade que tenha sido cometido em seu nome. É assim que a gente dá continuidade ao pacto ético proposto por mim como líder do Partido da Social Democracia Brasileira. E nessa linha, eu não tenho dúvida que nós vamos demonstrar ao país que nós estaremos iniciando uma nova forma de fazer política no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão que me deu. Não tendo mais nenhum deputado inscrito, peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do último expediente na mesa. Requerimento do deputado José Edmar Cordeiro. Com fruto do artigo 100, parágrafo único do regimento interno, desta Casa requiro à mesa diretora o desarquivamento do seguinte projeto de lei, projeto de lei, número 10/91, número 201/91, número 321/92 e número 043/91. Não tendo nada mais a discutir, dou por encerrada a presente sessão.